Meus amigos, vamos abordar no dia de hoje mais um tema relacionado com o Brasil. O tema que vamos apresentar a partir deste momento diz respeito à cegueira política que domina o Brasil. Mas antes de entrar especificamente na questão da cegueira que domina o Brasil, eu gostaria de fazer uma analogia entre a situação vivida pelo Brasil no momento com o romance contado, escrito pelo escritor português José Saramago, em sua obra Ensaio sobre a Cegueira. Eu achei muito interessante fazer essa analogia, porque o que está contido nesta obra de Saramago contempla situações similares a que estamos vivenciando no Brasil nesses últimos tempos. Para começar, eu diria o seguinte, que no ensaio sobre a cegueira, do escritor português José Saramago, nos apresenta uma imagem aterradora dos tempos sombrios em que vivemos no mundo. O romance, por ele escrito, começa mostrando o motorista, parado aguardando a abertura do semáforo, quando ele se descobre subitamente cego, e as pessoas que se encontravam nas suas proximidades correm em seu socorro, até que se forma uma cadeia sucessiva de cegueira, ou seja, as pessoas que se aproximavam dele ficaram cegas. Uma cegueira branca, de acordo com o Saramago, como um mar de leite jamais conhecida, que se alastra rapidamente em forma de epidemia. Diante dessa situação, no romance apresentado por Saramago, ele diz que o governo, diante dessa situação, decide agir. E as pessoas infectadas são colocadas em uma quarentena, com recursos limitados, quando irá desvendar aos poucos as características primitivas do ser humano. Ou seja, o que o Saramago se propõe fazer ao elaborar esse romance foi mostrar as características primitivas do ser humano diante de uma situação trágica como esta que ele relata no seu romance. No romance, o Saramago diz que a força da epidemia da cegueira não diminui com as atitudes tomadas pelo governo, e depressa o mundo se torna cego. Quer dizer, a cegueira domina o mundo inteiro, onde apenas uma mulher misteriosa e secretamente manterá a sua visão, enfrentando todos os horrores que serão causados, presenciando visualmente todos os sentimentos que se desenrolam na obra de Saramago, como poder, obediência, ganância, carinho, desejo, vergonha, dominadores, dominados, subjugadores e subjugados. Nesta quarentena estabelecida pelo governo, esses sentimentos se irão desenvolver sob diversas formas, como, por exemplo, lutas entre grupos pela comida disponibilizada, porque trata-se de uma situação de cegueira global, mundial, em que apenas no romance uma mulher
mantém a sua visão. Então, como no romance do Saramago, nessa quarentena esses segmentos se irão desenvolver sob diversas formas. Lutas entre grupos, pela pouca comida disponibilizada, compaixão pelos doentes e os mais necessitados, como idosos ou crianças, embaraço por atitudes que antes nunca seriam cometidas, atos de violência e abuso sexual, mortes. Ao conseguir finalmente sair do antigo hospício, onde o governo lhe colocou, em quarentena, esta mulher, que há pouco lhes falei, a mulher do romance de Saramago, a única que conseguiu, que não ficou cega, essa mulher se depara com a cidade toda infectada, com cadáveres, lixo, detritos, todo tipo de sujidade e imundície. Os cegos passaram a seguir os seus instintos animais e sobreviviam como nômades, instalando-se em lojas ou casas desconhecidas. Saramago mostra, através desta obra, as reações do ser humano às necessidades, à incapacidade, à impotência, ao desprezo e ao abandono. Leva-nos também a refletir sobre a moral, costumes, a ética e o preconceito, através dos olhos da personagem principal, a mulher do médico, a mulher que eu já citei, a única que não ficou cega, que se depara ao longo da narrativa com situações inadmissíveis. Ela mata para se preservar e aos demais. Se depara com a morte de maneiras bizarras, como cadáveres espalhados pelas ruas em incêndios. Na obra de Saramago, tudo termina quando subitamente, exatamente pela ordem de contágio, o mundo cego dá lugar ao mundo imundo e bárbaro. No entanto, as memórias e rastros não se desvanecem. Como eu lhes falei inicialmente, eu fiz essa introdução para, a partir dessa introdução, e levando em conta o romance de Saramago, o ensaio sobre a cegueira, eu procurei fazer uma analogia entre o cenário retratado por Saramago em sua obra com a cegueira política em que vivemos no Brasil. Agora, abordando especificamente o Brasil, o que podemos fazer, fazendo analogia com a obra de Saramago, afirmar é que vivemos hoje no Brasil a cegueira, ou seja, o mundo cego de Saramago. O mundo cego de Saramago. Então, vivemos hoje no Brasil a cegueira de boa parte da população brasileira e dos governantes também, que pode dar lugar ao retrocesso político institucional, que eu, fazendo analogia com a obra de Saramago, defino esse retrocesso político institucional como um mundo imundo e bárbaro traçado por Saramago, que resultaria do agravamento das crises econômica, social e política aprofundadas pela pandemia do novo coronavírus. Boa parte da população brasileira foi dominada pela cegueira quando elegeu Jair Bolsonaro presidente da República, nas últimas eleições. Movida pelo ódio ao ex-presidente Lula e ao PT,
que considerava responsáveis pela corrupção que se tornou endêmica e pela grave crise econômica que passou a existir a partir de 2014 no Brasil. Bem como, de forma equivocada, buscava também impedir que os comunistas assumissem o poder, como se existisse de fato essa ameaça. Os eleitores de Bolsonaro, movidos pela cegueira, só o elegeram porque concluíram que ele era o único candidato capaz de impedir a volta do lulopetismo ao poder. E equivocadamente acreditaram que, combatendo a corrupção, seriam solucionados os problemas econômicos do Brasil. Quando eu faço a crítica, coloco a questão da cegueira política que dominou a maioria do eleitorado brasileiro, elegendo Jair Bolsonaro, pela razão que foi colocada de que ele seria o único candidato capaz de acabar com a corrupção no país. Na realidade, este raciocínio surgiu exatamente em função da corrupção que se tornou endêmica no país durante os governos do PT, tanto de Lula como Dilma Rousseff. A motivação para... Eu não estou questionando a motivação com relação à busca de um candidato que fosse diferente do candidato indicado pelo PT. Mas a minha crítica foi exatamente de buscar um candidato com as características do Bolsonaro, já que existiam outros candidatos à presidência da República que poderiam ser escolhidos pela população. Então a cegueira, e vou explicar exatamente por que houve essa cegueira política, porque a percepção que existia na época da eleição, anterior à eleição, era de que o Bolsonaro era o único capaz de evitar que o candidato do PT, o Haddad, fosse eleito presidente da República. Mas durante o primeiro turno existiam vários outros candidatos que poderiam, digamos assim, ser escolhidos. Mas a percepção era de que o único capaz de derrotar Haddad no segundo turno da eleição seria exatamente o Bolsonaro, razão pela qual ele foi eleito presidente da República. O resultado de tudo isso é de que o Bolsonaro assumiu o poder. E seu governo, entretanto, não resolveu nem os problemas econômicos do país, porque é um equívoco imaginar que, combatendo a corrupção, os problemas econômicos do país seriam solucionados. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. É claro que a corrupção afeta, sobretudo quando é uma corrupção de recursos públicos, afeta os recursos do governo que poderiam ser destinados para investimentos em obras de infraestrutura, econômica e social, como, por exemplo, educação, saúde ou infraestrutura em termos de portos, aeroportos, energia, comunicações, etc. Claro que a corrupção é um crime que tem que ser combatido com toda a força, mas a percepção, o que eu quero colocar, a cegueira está relacionada com o fato de que, pretendendo combater a corrupção, poderia solucionar os problemas econômicos do país. Mas o resultado é que Bolsonaro assumiu o governo e os problemas econômicos e sociais do país se agravaram.
e não foram agravados pelo problema da pandemia do coronavírus. Foram agravados esses problemas econômicos e sociais do país pela ausência de um projeto de desenvolvimento econômico e social que o Bolsonaro não apresentou quando foi candidato. A cegueira da população também se manifesta nesse fato, de que não procuraram, exatamente, a maioria da população não procurou. Não se preocupou com a questão da proposta econômica do governo Bolsonaro. A maioria da população estava mais preocupada com a questão do combate à corrupção e não com a proposta dos candidatos relacionados com o desenvolvimento econômico e social do país. E que efetivamente é o principal aspecto que deveria ser considerado e que deveria, digamos assim, ser o elemento determinante da escolha, da busca do melhor candidato. Mas o que aconteceu é que o governo Bolsonaro assumiu o governo e os problemas econômicos e sociais se agravaram, não, como eu já disse, por conta da pandemia do coronavírus, mas pelo fato do governo não possuir um plano de desenvolvimento nacional que possibilite fazer com que os problemas do desemprego, que atingiram níveis nunca antes alcançados na história do Brasil, antes da pandemia do novo coronavírus, o desemprego chegou a atingir 13 milhões de trabalhadores. O desemprego. Hoje, provavelmente, esse número deve ter dobrado com a pandemia do novo coronavírus, porque muitas empresas faliram, outras reduziram o seu nível de atividades e dispensando os trabalhadores, de modo que a situação social se agravou por conta disso, pela ausência de um plano de desenvolvimento do país, bem antes da pandemia. E a chegada da pandemia fez com que a situação econômica e social do país se agravasse ainda mais. De tal maneira que o país, com 2 anos de governo, o governo não apresenta nenhuma perspectiva de saída para a crise, não apresenta um plano de desenvolvimento e fala o tempo todo em reformas que, no final, as reformas que o governo Bolsonaro tem proposto são reformas que atingem fundamentalmente os interesses da maioria da população. São reformas voltadas fundamentalmente para a retirada dos benefícios sociais conquistados pela população brasileira ao longo da história. Então, como eu disse, a ausência de um plano de desenvolvimento e a inação do governo no sentido de reativar a economia brasileira contribui para que o país se mantenha estagnado. E a adoção de políticas antissociais, como a reforma da Previdência Social, já aprovada, e a reforma administrativa em tramitação no Congresso Nacional, completam o desserviço que o governo Bolsonaro tem trazido para o país. A cegueira política dos eleitores de Bolsonaro reside também no fato de eleger um presidente da República que, além de não ter um plano, um projeto de desenvolvimento para o país, e não ter preparo para governar o Brasil. Qual é o preparo que o Bolsonaro adquiriu ao longo da sua vida para assumir essa imensa responsabilidade de governar um país da dimensão do Brasil? Ele não tinha preparo nenhum, absolutamente nenhum. Aliás, um dos critérios que deveria, digamos assim, ser levado na devida conta pelo eleitor numa eleição presidencial, quer dizer, além do presidente da República, do candidato, apresentar um plano de desenvolvimento, é ele ter preparo, capacidade de enfrentar os problemas do país e colocar em prática o plano que ele está propondo
executar. Isso também não foi levado à devida conta. Então, a cegueira política dos eleitores de Bolsonaro reside também no fato de eleger um presidente da República, que além de não ter um plano ou projeto de desenvolvimento para o Brasil e não ter preparo para governar o país, apresentou uma proposta de governo tipicamente fascista, porque seu discurso de campanha foi baseado no culto explícito da ordem, na violência do Estado, inclusive a questão dos armamentos, inclusive até uma das os lemas que ele apresentou na campanha dele foi o de atirar, fazendo esse tipo de, digamos assim, de apresentação na televisão, em sua campanha eleitoral, quer dizer, falando da questão das armas, que o povo brasileiro devia se armar, tá certo? Para se defender, por exemplo, de bandidos, etc., né? Mas era uma proposta tipicamente fascista, porque seu discurso de campanha foi baseado no culto explícito da ordem, na violência de Estado, em práticas autoritárias de governo, no desprezo social por grupos vulneráveis e no anticomunismo. Na cegueira política, até recentemente, foi constatada, domina cerca de 30% da população brasileira. E foi constatada através de pesquisa de opinião pública, demonstrando que existe um segmento social da população que está satisfeito com o governo, apesar do desastre administrativo, do seu desastre administrativo, a sua, digamos assim, ausência de resultados positivos do ponto de vista da solução dos problemas da economia brasileira, dos problemas da pobreza e do desemprego em massa que se registram no Brasil. Então, do ponto de vista administrativo, não há como justificar, por exemplo, a cegueira política dessa parcela da população que considera que o governo de Bolsonaro é um governo que satisfaz aos seus interesses. Esta cegueira política dos apoiadores de Bolsonaro se mantém mesmo com seu absurdo posicionamento, com o absurdo posicionamento de Bolsonaro contra as medidas de distanciamento social para combater o novo coronavírus, desrespeitando sistematicamente todas as medidas restritivas à aglomeração de pessoas que foram adotadas por governadores e prefeitos sob o falso pretexto de que é preciso salvar também a economia brasileira da debacle, colaborando desta forma para o assassinato coletivo do povo brasileiro pelo vírus, que já alcançou mais de 100 mil mortos. Portanto, quer dizer, além do desastre administrativo, diante do péssimo desempenho da economia brasileira e dos atentados que pratica contra a população brasileira, retirando desta população os benefícios sociais conquistados ao longo da história, com as malfadadas reformas da Previdência e a reforma administrativa em curso no Congresso Nacional, tem esta questão do combate à pandemia, que o Bolsonaro e o seu governo se colocam contrários ao combate a uma pandemia que está matando a população brasileira. Trata-se de um crime contra a humanidade. E não é por acaso que já foram encaminhados para o Tribunal Penal Internacional de Haia
várias denúncias de crimes contra a humanidade praticadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Para completar seu desserviço à nação, Bolsonaro prometeu vetar, veja bem isso, caso seja aprovado um projeto de lei apresentado no Congresso Nacional que prevê pena de prisão para quem descumprir medidas de contenção da Covid-19, que inclui a vacinação, o uso de máscaras e a realização compulsória de exames e testes laboratoriais. Existe um projeto de lei que será votado pelo Congresso Nacional que prevê a pena de prisão para quem descumprir as medidas de contenção da Covid-19, que inclui a vacinação, o uso de máscaras e a realização compulsória de exames e testes laboratoriais. O Bolsonaro está se opondo a esse projeto de lei. Ele quer, de qualquer maneira, que a pandemia tome conta do país. É basicamente isso que ele está pretendendo, na medida que não medidas de combate à Covid-19, ele estaria vetando o projeto de lei que estaria prevendo pena de prisão para quem descumprir as medidas de contenção. Aliás, certamente ele próprio está querendo evitar ser preso, porque ele é um dos que descumprem essas medidas de contenção da Covid-19. A cegueira política atinge também o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral da República, que não agem com a adoção de medidas previstas na Constituição do Brasil visando interditar a presença de Bolsonaro na presidência da República, com a cassação do seu mandato, haja vista seu propósito de implantar uma ditadura no país, como ficou demonstrado pelo seu apoio às várias manifestações da horda fascista que afirmava quase que todas as semanas, há vários meses atrás, que afirmava desejar o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, e nos pronunciamentos dele próprio atentatórios à Constituição da República, que jurou respeitar no seu ato de posse na presidência da República. Está bastante claro que o objetivo do governo Bolsonaro é a conquista do poder total, para colocar em prática seu projeto fascista de governo. A escalada do fascismo já é um fato concreto no Brasil, disseminado, enraizado e poderá se tornar irreversível no momento atual se não houver resistência. A cegueira política atinge também o presidente da Câmara dos Deputados, que nada faz para abrir processo de impeachment contra Bolsonaro. Existe mais de 40 pedidos de impeachment na mesa do presidente da Câmara e ele não toma nenhuma medida nesse sentido. Além da cegueira política que atinge o presidente da Câmara, atinge também a Procuradoria-Geral da República, que tem o papel de fiscalizar a atuação dos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e não denuncia os atos antidemocráticos praticados por Bolsonaro e seu governo. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, que deveriam zelar pelo respeito à Constituição e às leis, fazem muito pouco ou nada fazem para barrar os propósitos de Bolsonaro de implantar uma ditadura no Brasil. A cegueira do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Procuradoria-Geral da República fica evidenciado também pelo fato de nada fazerem para barrar as ações de Bolsonaro e do seu governo que atentam contra o meio ambiente e as populações indígenas que habitam a Amazônia.
ao incentivar as queimadas na floresta amazônica e a ação de garimpeiros e madeireiros na região em flagrante desrespeito à Constituição, o resultado da ação do governo Bolsonaro com relação ao meio ambiente é o horror da catástrofe ambiental caracterizada pela destruição da floresta amazônica e pelo genocídio das populações indígenas que lá habitam. Do que acabamos de expor, podemos concluir que o sistema democrático em vigor no Brasil está ameaçado. Os acontecimentos políticos do Brasil confirmam a tese de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, que elaboraram a obra How Democracy Die, Como Morrem as Democracias, de que a morte das democracias após o fim da Guerra Fria se dá predominantemente pelas mãos de líderes eleitos, não pela via dos golpes de estados clássicos. O retrocesso democrático hoje começa nas urnas, segundo Levitsky e Ziblatt. Hoje está ocorrendo em várias partes do mundo a situação em que líderes descritos como outsiders, que embora possam permanecer marginais para sempre, ganham relevância. É o caso de Bolsonaro. Caso encontre algum tipo de apoio em partidos políticos do establishment. Nesse caso, em vez de guardiões da democracia, partidos políticos acabam contribuindo para a legitimação de um potencial ditador que, ao assumir o poder democraticamente, rejeita as regras democráticas, nega a legitimidade dos oponentes políticos, tolera e encoraja a violência e tem propensão a restringir as liberdades civis dos oponentes, inclusive a mídia. E este é o caso de Bolsonaro. Por sinal, eu tive a oportunidade de assistir uma entrevista de uma jornalista, aliás, não sei exatamente se é jornalista, mas é uma historiadora, né? Que Eliana Eliana Schwartz, em que nessa entrevista no Roda Viva, ela afirma que, quando perguntado sobre a ameaça de golpe com Bolsonaro, ela própria disse: Bolsonaro já é o próprio golpe, porque ele no poder está minando as instituições democráticas no país. Levitsky e Ziblatt, os autores que eu falei desse livro, Como Morrem as Democracias, sugerem a estratégia de uma ampla frente democrática para evitar a morte das democracias. Esta estratégia é absolutamente necessária no Brasil contemporâneo para evitar o fim do sistema democrático. Urge a formação de uma frente ampla, democrática e antifascista no parlamento e na sociedade civil, para defender a Constituição de 1988 e lutar contra os atos do governo que sejam contrários aos interesses da grande maioria da população do Brasil. Então são essas as questões, são muitas, relacionadas com a cegueira política que domina o Brasil, que estamos lhes trazendo, mostrando que essa cegueira produziu essa situação dramática em que todos nós vivemos, de ter no exercício da presidência da República um presidente que, ao invés de buscar a união de toda a nação brasileira em torno de um projeto comum de desenvolvimento para a nação,
ele provoca exatamente a dissensão. Ao invés da união, a dissensão. Ou seja, a divisão. E com graves consequências. Quer dizer, além de produzir essa divisão, trata-se de um governo incompetente e descomprometido dos reais interesses da nação brasileira. Não só da grande maioria da população brasileira que demanda ações governamentais de caráter social para fazer frente à grave situação social em que o país se encontra, mas também do ponto de vista da nação como um todo, na preservação do seu patrimônio, que faz parte dos planos do atual governo, simplesmente abrir mão, ou eu diria praticamente entregar esse patrimônio ao capital estrangeiro, como é o caso da Petrobras, Banco do Brasil, os Correios, Caixa Econômica Federal. Então, na realidade, instituições que foram construídas desde 1930 em nosso país, com bastante esforço e determinação do povo brasileiro, está em processo de desmantelamento pelo governo Bolsonaro. Então, não apenas deve haver uma frente ampla em defesa da democracia, mas é preciso haver uma frente ampla em defesa dos interesses nacionais. É isso que eu tinha a dizer, meus amigos. Um forte abraço.